Existe um estudo, um número que é dado como certo, que há 40 mil imóveis desocupados na região central de São Paulo. Né? E que a maior parte das pessoas defende que esses imóveis sejam destinados à moradia popular. Né? O senhor é favorável a essa solução? O senhor acha que ela é mais adequada para resolver este problema na cidade? Olha, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, esse é um dos assuntos que eu mais me interessei e eu acho, sinceramente, que é o foco principal que um candidato a prefeito esse ano tem que ter. Não dá para a gente discutir a cidade sem discutir a principal coisa que você tem, que é o uso do solo. E um dos mitos que nós temos em São Paulo é que a cidade cresceu sem planejamento. Isso é um erro. A cidade cresceu com planejamento errado. Né? Eu acho que desde 1974, quando a gente teve o plano diretor que dividiu ali a cidade em apenas 8 zonas e limitou o potencial construtivo desses terrenos, você criou um problema sistêmico em São Paulo, que é o espalhamento da demanda, né, porque habitacional. Então, o que acontece é que é o seguinte, o slogan desse plano, e pouquíssimo, eu acho que eu nunca vi na história das eleições municipais de São Paulo, pelo menos desde a redemocratização, um candidato a prefeito tocar nesse assunto. O slogan desse plano era: São Paulo não pode crescer. Então, esse erro, ele foi perpetuado por décadas até hoje. O que acontece? A demanda chega em São Paulo, então o cara chega aqui, ele chega de outro país, chega de outro estado, chega de outro município do próprio estado, ele chega aqui e ele encontra uma região central absurdamente cara para ele morar, que concentra todas as virtudes ali da infraestrutura pública, e aí o cara, ele não some, ele é empurrado para as regiões periféricas. E isso é um grande erro. Então, eu acho que, assim, além da regularização fundiária que tem que ser feita, né, se você pegar São Mateus, por exemplo, 90 é perto da minha casa aqui, 90% dos imóveis lá não tem dono, não tem título. A regularização fundiária é uma coisa, obviamente, necessária, urgente para São Paulo. Mas tem algo que é menos óbvio, menos intuitivo, que as pessoas não estão falando, que é, a meu ver, a principal solução para a cidade em todos os aspectos, que é a revisão do nosso plano diretor. Nós temos um plano diretor elitista, restritivo, completamente retrógrado, calcado em ideologias de gentrificação, um negócio completamente absurdo, e as soluções que se deram para o déficit habitacional em São Paulo são soluções artificiais que não funcionam. Então, vou dar um exemplo para você aqui. Nós temos, por exemplo, eu quero fazer uma obra que vai trazer empregos, uma obra que vai trazer modernidade, eu quero fazer uma obra em São Paulo. Você tem, por exemplo, a ZEIS, você não pode construir lá. É um absurdo, você não tem a flexibilidade de construir, tudo bem, você quer dar uma contrapartida, você precisa construir ali habitações populares, você não tem a flexibilidade para colocar isso onde a demanda está. Assim, são soluções, são soluções burras e preconceituosas que não deixam a gente fazer com que o progresso de São Paulo aconteça. Eu vou dar um exemplo para você. A gente não tem como falar de déficit habitacional sem colocar o dedo na ferida de bairros como, por exemplo, o Jardim Europa e os Jardins. Você está uma escorregada de patinete da Paulista, que é uma região nobre, onde todo mundo quer trabalhar, onde quer todo mundo ir lá se divertir no domingo, e você tem a impossibilidade do adensamento. E aí você tem mansões absurdamente caras numa região central, e você tem o cara que é um motoboy, o cara que é um atendente de telemarketing, pegando 3 horas de trânsito para ir morar lá em Itaquera, lá nas periferias da cidade, e a gente não discute urbanismo. A gente deixa ali os privilegiados hoje tendo o baixo adensamento nas regiões centrais, com os imóveis caríssimos perto das regiões centrais de São Paulo, e as pessoas mais pobres e mais vulneráveis empurradas para as regiões periféricas de São Paulo, onde você não tem estrutura de saúde, você não tem estrutura de educação, você não tem uma estrutura de transporte público que sequer consiga transportar essas pessoas, né? Eu quero lembrar que o Uruguai, que a Zona Leste, ela é o Uruguai mais Campinas somado em termos de habitantes, e você tem menos de 10% dos empregos aqui. Então, nós temos que rever o plano diretor de São Paulo. Esse é o tronco principal que eu acho da minha campanha. Eu acho que todas as soluções partem necessariamente do melhor uso do nosso solo.